O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo está prevendo aumentar a arrecadação para tornar viável a nova regra de controle de gastos. Heraldo, o ministro, disse que algumas medidas poderiam aumentar as receitas entre 110 e 150 bilhões de reais. O que se tenta, Ana Luísa, é conseguir mais arrecadação tributária. Na área econômica do governo, técnicos buscam dados para medidas capazes de gerar recursos adicionais aos cofres da União Federal. Esse esforço inclui taxações de apostas eletrônicas e também de compras pela internet, o chamado e-commerce, que driblam regras da Receita Federal. A expectativa é para o envio ao parlamento desse conjunto de propostas fiscais para substituir o atual teto de gastos públicos. Tudo vai depender, é claro, de votações no Congresso Nacional. Uma semana depois da reunião do Comitê de Política Monetária, que manteve a taxa básica de juros inalterada, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, se reuniu com o ministro da Fazenda a portas fechadas. Segundo Fernando Haddad, foi uma reunião de rotina para tratar de vários temas e alinhar informações. O ministro não confirmou se o novo arcabouço fiscal, anunciado pelo governo na semana passada, foi discutido no encontro. Os técnicos do ministério estão trabalhando na versão final do projeto, que pode ser enviado ao Congresso ainda amanhã, ou no máximo na semana que vem, por causa do feriado. Mais cedo, numa entrevista ao programa Estúdio I da Globo News, o ministro da Fazenda defendeu o arcabouço como forma de aquecer a economia e acelerar a queda dos juros. Se nós aprovarmos essa nova regra e dermos a ela a credibilidade necessária, como eu estou procurando demonstrar aqui, que é absolutamente factível, primeiro a autoridade monetária vai ter que reagir a ela em algum momento, né? Então, a tese da harmonização do fiscal com o monetário tem que acontecer em algum momento do dia, né? Não é possível manter essa taxa de juros indefinidamente com as projeções de inflação que hoje estão no mercado, de menos de 6, 4 e por aí vai. Não faz sentido você manter uma taxa perto de 14. O novo arcabouço fiscal é o conjunto de regras para substituir o teto de gastos. Entre as metas propostas, o governo promete zerar o saldo negativo das contas públicas no próximo ano. Para alcançar essa meta, a equipe econômica trabalha para aumentar a arrecadação federal. E nesta segunda-feira, apresentou 3 possíveis fontes de recursos, que juntas podem somar 110 bilhões de reais. Uma delas é a cobrança de impostos de quem vende na internet driblando as regras tributárias, o que Fernando Haddad chamou de contrabando. Tem a ver com contrabando. Uma empresa tem um comércio eletrônico, paga seus tributos. Agora, uma empresa tem um comércio eletrônico, escamoteia aquele comércio eletrônico, faz passar por uma remessa pessoa a pessoa, para não pagar impostos. Segundo o ministro, o combate a essa prática pode gerar uma arrecadação extra de 7 a 8 bilhões de reais por ano. Outra medida seria a tributação das apostas eletrônicas, o que poderia gerar até 15 bilhões de reais por ano. Se é uma realidade do mundo virtual, nada mais justo do que a receita tributar. Além disso, há a proposta de restringir o uso de incentivos fiscais concedidos pelos estados a empresas. A ideia é permitir o abatimento desse crédito da base de cálculo de impostos federais apenas quando o incentivo for usado para investimentos e não mais quando for para custeio. Nos cálculos do governo, dariam mais 85 a 90 bilhões de reais de arrecadação por ano. Assim como o novo arcabouço fiscal, 2 dessas medidas vão depender de aprovação do Congresso Nacional. O ministro Fernando Haddad afirmou também que medidas adicionais para recompor a arrecadação podem ser anunciadas no segundo semestre, quando o governo espera poder aprovar no Congresso uma proposta de reforma tributária. Eu volto agora com você, Ana Luísa, meu bom dia, a nossa Miriam Leitão, que já está aí contigo. Bom dia, Heraldo. Obrigada, Heraldo. Pois é, a Miriam Leitão está aqui para comentar essas propostas do ministro da Fazenda. Miriam, bom dia para você. Qual é o nível de certeza que dá para ter sobre essas fontes de arrecadação? Pouco nível de certeza.
É certo que ele arrecada, mas não é certo que ele arrecada o que ele está calculando. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Brasil. Há um grau muito grande de incerteza nesses números do ministro Fernando Haddad, porque ele projeta o que ele pode vir a arrecadar em, por exemplo, no caso do comércio eletrônico, o comércio entre empresas chinesas e o mercado brasileiro, que ele chama de contrabando. Mas se ele taxar, pode ser que esse comércio diminua, portanto, a arrecadação diminui também. Então, em cada ponto desses, há incerteza. O que o ministro está certo é de ir nessa direção, cobrar imposto de quem não paga. Ele está combatendo o camarote VIP da arrecadação de impostos no Brasil. Nem todos pagam impostos, nem todos pagam impostos da mesma forma. Há uma coisa chamada elisão fiscal, que é brechas pelas quais as empresas passam para não pagar impostos completos, pagar menos impostos. Isso, por exemplo, que ele está falando, tem um benefício no Estado e quer que esse benefício seja estendido a tudo que ele faz, tudo que a empresa faz, inclusive custeio nos impostos federais. Não pode. Só que isso aí discute-se na justiça, às vezes a reação. Então, o que o ministro está certo é no movimento. O que ele não está certo é em ter esse cálculo como certeza de 110 bilhões ou 150 bilhões de reais. Mas pelo menos é isso. O caminho é esse. Agora, Miriam, o governo apresentou a proposta do arcabouço fiscal na semana passada, mas o texto não foi enviado ainda para o Congresso, que precisa analisar a medida. Pois é, Ana Luísa, ele fez tudo certo ao negociar internamente o apoio, ao negociar no Congresso o apoio, foi de ponto a ponto, ele fez uma coisa muito estratégica, movimentos estratégicos para ter apoio para o arcabouço fiscal. Mas quando ele divulgou, devia estar preparado tudo para ele enviar para o Congresso. Não faz sentido nenhum que entre ele dizer e ele anunciar e ser enviado para o Congresso, passem-se 15 dias. Tinha que já ter preparado, até porque tem muita coisa acontecendo no Brasil nesse momento. Uma delas é que dia 15 de abril, exatamente, no dia que ele vai mandar o arcabouço, a ministra Simone Tebet tem que mandar a lei de diretrizes orçamentárias para o ano que vem. E sem essa peça, a própria LDO fica artificial. Então, podia ter sido mais rápido esse envio para o Congresso. Mais agilidade, né? Mais agilidade. Obrigada, Miriam.